Bem-vindos de volta à nossa 39ª jornada de psicodrama com o tema Psicodrama em Rede. Então, abrindo a nossa tarde, vamos ter agora, a apresentação da mesa redonda, com o tema Consciência Negra. O que o psicodrama e nós temos a ver com isso? Com a direção do Lúcio Ferracini e Maria Célia Malaquias. É com vocês. Então, uma grande honra estar aqui mais uma vez, uma grande satisfação estar com a Maria Célia, mais esse momento, mais essa cena, e com todo esse grupo, né? Cida chegando também, para não deixar Deli, então estamos com 30 pessoas. Tá. A gente quer bater um papo e trouxe algumas imagens aqui para permear um pouco a nossa conversa, quando a gente pensou sobre qual é a relação, então, da questão da consciência negra e do psicodrama, tá? Então, quando quiserem, pode ocupar o palco. Vai ser essa coisa caótica e ou diferenciada às vezes. Vou colocar aqui no modo apresentação. Bom, quando a gente pensou nesse tema, vindo com essa jornada, foi um assunto que permeou na diretoria, né? Como é que a gente trazia esse tema tão importante para a jornada, que são manifestações, a nossa jornada tem como cunho, sim, as apresentações de trabalho de conclusão de curso. Essa é a maior razão de ser. E a gente gosta de fazer isso empoleradamente, fazer todo mundo junto. Mas não dava para deixar de lado essa data tão importante. E aí pensamos em convidar a Maria Célia, ser irmã, numa escola também irmã, SOPSP, e para a gente poder conversar junto. Para mim ainda... E aí, sim, o subtema que a gente pôs aqui... Deixa eu ver aqui. Mas não está, não. Espera só um instantinho, gente, não está... Não está apresentando, Deixa eu ver se nesse... Não está no modo apresentação, né? Não der, Lúcio, só dá uma encolhidinha ali, porque aí já fica razoavelmente grande para a gente visualizar. Acompanhar, né? Poder conversar. É. Ele só não entra... Ele entra de um jeito estranho no modo apresentação aqui. Às vezes é da versão. Se você quiser aumentar um pouquinho, é só você encolher aqui. Põe o cursor aqui nessa linha mediana aqui e dá uma encolhidinha na lateral. Ele não entra mesmo. Mas dá para ver bem, viu, Lúcio? A gente vai por aqui, então, do jeito que está indo aqui. Acho que agora... Acho que vai, vamos ver. Então, quando a gente pensou, para mim aparece com a apresentação para vocês. Por que comemorar essa data? Né? Por que chamar esse nome, se ela parte até de um dia de uma morte? Né? A gente até estava falando ao longo da manhã, que se rememora aí também como data a morte de Zumbi dos Palmares. Eu acho que tem alguns ingredientes aqui, por que chamar comemorar, que é memorar como? Memorar como, né? Então, é trazer para a memória, né? Trazer para nossas memórias essa data. É recordar, e na palavra recordar, a gente fica também com a palavra cor. É poder celebrar. Assim como a gente está aí celebrando
essa figura ao fundo, não sei se todos nós conhecemos, a quem ele se remete. Está dando... Ô, não tá indo, Lúcio, slide, você né? tem que seguir olhando como a gente mesmo, sem eu vi. apresentar nem para você, senão você muda, a gente não vê mudar. Tá, acho que Agora foi. Estamos vendo. Eu acho que agora foi. Então, só voltando, eu não sei se a figura que está ao fundo, ela é conhecida de todos. Maria Célia, ele foi falado pela manhã aqui. Um grupo já apresentou, Maria Célia. Mas não sei se a figura que está ao fundo é conhecida de todos. Olha, Lúcio, não, eu só fico emocionada, né? Aquela vez que eu vejo Guerreiro Ramos, né, fazendo parte do nosso cotidiano psicodramático, eu me emociono, porque é tão recente. O meu trabalho inicial, onde eu apresentei Guerreiro Ramos, eu tive a honra, né, e a sorte de encontrar Guerreiro Ramos, tive a honra, então, de apresentá-lo para o movimento psicodramático em 2004. Mas a ressonância maior, o eco maior, daquele 2004, que foi na apresentação do meu trabalho na SOPS, depois eu publiquei um artigo na revista de Psicodrama em 2007, a ressonância maior, ela vem a partir do congresso do ano passado. E aí, Gente, vou pedir que vocês fechem os microfones aí. pior que a minha irmã, eu acho. A minha irmã entrou e não ligou o microfone. Essa Cristina é minha irmã. Espera só um pouquinho. Eu vou voltar, Fê. Eu vou passar aqui mesmo e já espero o ônibus que vai para Raposo, né? Lá eu tô. Gente, eu vou ligar para ela, que ela não está escutando. Ah, fechou. Já fechou. Desculpa. Gente, essa é Cristina Malaquias, tá? Pois é. Irmã mais nova sempre apronta com a irmã mais velha. É assim. E acho que o que você traz, Maria Célia, teu áudio está fechado. Eu acho que o que você traz aqui, Maria Célia, é que a nossa formação, a nossa memória no psicodrama, até então, nós tínhamos que o psicodrama surgiu no Brasil na década de 60. Essa era a verdadeira única história que nós tínhamos. Com pessoas importantes como Pierre Weil, né, mas muito isolado. Eu, quando estudei psicodrama na década de 90, era isso que a gente sabia de informação. E acho que quando você traz e reconta essa história e amplia, né, e comprova, traz uma outra dimensão. A gente estende mais, né? Mas é isso que eu estava dizendo, aí, sobre Guerreiro Ramos, né, esse sociólogo. Sim, e é importante a gente dizer, sobretudo nessa data, né, Lúcio, que o que acontece no movimento psicodramático é parte daquilo que acontece na nossa sociedade brasileira, em que há uma invisibilidade da contribuição negra para esse país. Então, Guerreiro Ramos ficou esquecido, apagado, não visível na história do psicodrama, assim como muitos outros idealizadores, iniciadores, pioneiros e pioneiras nesse país. E ainda o que a gente tem de registro, que na maioria das vezes, quem descobre, né, essas pessoas, né, somos nós, negras e negros. Nós vamos nas nossas pesquisas independentes e vamos descobrindo, e na medida que a gente vai se apoderando dessa descoberta, a gente coloca no palco e traz para as nossas realidades. Então, falar de Guerreiro Ramos, sobretudo nesse momento de consciência negra, né, eu só queria também aproveitar e trazer essa questão. Quando você fala, né, Lúcio, comemorar 20 de novembro, justamente no dia de morte do Zumbi de Palmares. Foi a data que encontraram Oliveira Silveira, que é um dos idealizadores, batalhadores, de trazer 20 de novembro para contrapor ao 13 de maio,
foi também para uma pesquisa solo dele e do grupo de Palmares. E aí, encontrando essa data de um dos principais líderes nacionais, né, Zumbi dos Palmares e Dandara, esposa dele, uma das esposas dele, porque morreram pela nossa vida. Se a gente está aqui hoje, é porque, desde a escravização do povo negro, lutamos por liberdade. E muitas vezes essa liberdade chegou via a morte de muitas e de muitos de nós, para que a nossa vida continuasse. Então, é essa contradição de homenagear a vida, as nossas conquistas, num dia que também marcou a morte de das figuras mais representativas para nós, o movimento negro. E eu sei que, mesmo dentro, então, do psicodrama, que o psicodrama tem a ver com isso, depois desse trabalho, depois desse reconhecimento, outras publicações, como eu me lembro numa das mesas com você na SOPSP, que a Maria Júlia falou também de um outro livro que veio em decorrência disso, que lá se reconta essa história, incluindo Guerreiro Ramos como um pioneiro do psicodrama. Então, assim, nós podemos ver que a gente que tem se colhido frutos, Maria Célia, né? Essa história. E aqui nós estamos aqui hoje para poder reativar essa memória e funcionar também como uma aula. Né? A gente já conta essa história desse psicodrama aqui diferente. Né? E aí, o que temos a ver com isso? Vamos dar mais um giro aqui, vamos passar um pouquinho. Né? Deixa esse pássaro voar. E vamos trazer como se fosse aqui, Maria Célia, um jornal vivo. Gostou da imagem? Lindo, lindo, linda imagem. Então, vamos trazer algumas imagens, né? Só que nem sempre são imagens. Quando a gente fala de Zumbi de Palmares, nós estamos falando de 1695. Sei que é 1600, salvo engano, 95. Mas ficou lá atrás, né? Até hoje ainda se fala disso. Né? Por que até hoje ainda se fala disso? Né? Então, assim, porque é importante não apagar a memória, mas também porque esses fatos continuam ocorrendo. Não ficou só lá atrás, infelizmente, né? E aí trouxe alguns recortes, como se fosse um jornal vivo, que no jornal vivo a gente até já trabalhou, que são notícias, recortes, né? Notícias de jornais, assim que Moreno trabalhava lá atrás. Eu estou trazendo alguns recortes mais atuais, né? Infelizmente, assim, há poucos meses a gente teve essa notícia, né? Que uma loja, uma grife bem importante, né? Adotou um sistema de monitorar a entrada de negros nessa loja. Né? Isso só acabou sendo noticiado porque a pessoa que entrou era uma delegada. Então, ela sabia muito bem de seus direitos e das articulações que estavam acontecendo. Né? Então, um fato bem recente. Uma outra notícia nesse possível jornal vivo foi há poucas semanas atrás. Eu estava até vendo esse telejornal. Estava eu a Cristiane vendo, quando a gente falou assim, não acredito nisso. Né? Não acredito que a gente está ouvindo isso. Né? Um ministro, e assim, ele foi querer elogiar as duas jornalistas, porque as duas jornalistas estavam no Rio de Janeiro, aí ele solta na abertura, né, na saudação, ai, que inveja branca vocês estarem no Rio. Aí ele logo se corrigiu, mas assim, acho que para trazer à tona o quanto que essas palavras e esses sentidos ainda permeiam na gente, permeia ainda em todos nós. Né? Tem que ter uma educação e uma disposição para mudar isso. Né? Então, assim, ficou extremamente... não sei nem que palavra adotar aqui nesse momento, mas, assim, surpreendente, porque, assim, são duas mulheres negras, né, que escutam isso. Né? Então, você imagina como é que isso não escapa pela boca e quanto a gente precisa se reeducar mesmo, para que verdadeiramente a gente possa falar em equidade, em justiça. Né? E olha, Lúcio, só assim, um comentário aqui. Se ele ficou envergonhado, se deu conta e na sequência ficou envergonhado, sem saber o que fazer, e aí tem uma foto de ai, que vergonha, né? E muitas vezes a gente passa vergonha alheia, né? Eu vejo isso como um bom sinal. O que é mais grave, eu diria, desculpem, está se tornando insuportável. Ter uma fala racista, né? Ser alertado que é uma fala racista, e aí, ao invés de ficar em silêncio e pensar, pelo menos, ou de pedir desculpas, vai justificar. Vai justificar porque, afinal, não foi, mas você que não entendeu. Então, eu queria só deixar isso registrado. Né? Sentir vergonha, eu vejo como um bom sinal.
Vai depender do que vai fazer depois, com esse sentimento de vergonha. Você vai esquecer e amanhã depois vai falar uma outra fala dessa forma, ou vai estudar, vai conversar, vai ouvir. E nisso a gente vai ter algumas coisas aqui ainda para falar sobre isso, até porque você trouxe para um livro algumas pessoas que vão falar sobre o pedido de desculpa. Quando esse pedido é verdadeiro? Quando ele tem um real significado, que não seja interesses pessoais, né, egoístas. Né? Exato. Eu fiz um recorte aqui de uma frase, essa frase foi extraída, já está até aqui, do Rubens Alves. Né? Então, ele conta nesse conto, né, que um homem dilacerado pela sua dor, a morte da sua amada, né, nós estamos falando de sofrimento aqui, Maria Célia, também. Acho que é celebrar também esse ingrediente, é uma feijoada, né? Nada mais de origem negra, né? Uma feijoada. Então, tem vários ingredientes. Tem uns que engordam e faz mal. Né? Então, assim, ele conta que esse homem dilacerado pela perda dessa amada, ele procura os deuses e as deusas de todas as religiões possíveis, imaginárias, e se lamenta e se reclama disso. Ele quer a amada de volta. Mas os deuses falam, nós podemos muita coisa, mas contra a morte nem nós temos força para isso. E a gente não pode resolver a morte, a gente não pode mudar a morte. O que a gente pode é pôr fim no seu sofrimento. Uau, hein? Os deuses iam pôr fim ao sofrimento dele. De uma maneira singela, fazendo com que ele esquecesse a amada. Né? Então, ele podia ser curado da saudade. Eu acho que aqui nessa frase que até eu destaquei, eu acho que ao longo do tempo houve, às vezes, e por vezes ainda há um movimento da gente querer não falar sobre esse assunto. Você mesmo já disse muitas vezes, eu gostaria de falar de outros assuntos também no psicodrama. Eu tenho outras pautas que eu gostaria de desenvolver. Né? Uma delas você conseguiu fazer recentemente é estruturar quais são os instrumentos do psicodrama, as etapas, né, que as pessoas não tinham muito onde se apoiar atualmente para poder até fazer os TCCs dela. Hoje você tem aí um capítulo no livro que fala disso. Mas, por vezes ainda, Maria Célia, a gente não consegue, por vezes, falar de outros assuntos, porque esse ainda é gritante. Né? E houve um movimento assim, de tentar apagá-lo da história do Brasil, né? E aí torná-lo uma única cor. Né? Esse país que é multiplural, é multicolorido, ficar, de repente, atrelado a apenas uma cor, que não era negra. Né? É isso mesmo, Lúcio. Eu também tenho tantos aspectos do psicodrama que eu gostaria de aprofundar, né? Tantos trabalhos. Certamente, a maioria não vou ter tempo de realizá-los, mas eu não consigo, porque essa temática étnico-racial me atravessa. É uma temática da minha vida. E eu sei, você sabe, nós sabemos a urgência, a necessidade, a carência que grita cada vez mais. Essa sociedade está cada vez mais violenta, sempre foi violenta, está cada vez mais violenta. Quando eu digo cada vez, que é o pudor, não tem mais pudor, né, das práticas racistas. E nós que estamos tendo, né, a chance, o privilégio, né, de ser ouvidos, né? Eu sou ouvida, você é ouvido, muitos aqui são ouvidos, mas a maioria da população negra não é ouvida. Não é que não tem voz, mas não tem ouvidos para ouvi-la. Então, eu vejo como um compromisso de vida. E ao fazer isso, a gente tem encontrado, né, Lúcio, você sabe, e aqui, né, um sábado à tarde, tem um público atento, significa que tem ressonância, que temos interlocutores, e eu acredito nessa ampliação dessas interlocuções para que mais pessoas possam se juntar. Se juntar isso, essa possibilidade de ampliação, o que o psicodrama tem a ver com isso, Maria Célia? Não dá para falar em psicodrama se não for em relação, não dá para falar em psicodrama se não for em vínculo. Vamos imaginar o que é essa mão, a quem pertence essa mão. E fique imaginando aqui uma outra mão que possa chegar no papel complementar. Então, para começo de conversa, e aí eu vou trazer uma frase que eu vi em Bustos, acho que é uma frase de Moreno, mas eu não encontrei. Se alguém souber, então até me ajuda a aprender. Mas assim,
Moreno vai dizer no teste sociométrico, em 78, sem vínculo, o ser humano não existe. Então, nós estamos falando da importância desses vínculos. A história é falada de vínculo. E falando de vínculo, vamos falar um pouco de origem, né? Como tudo começa. Como tudo começa? Como é que a gente vê aqui nessa imagem? O que a gente, de repente, vê nessa imagem aqui? Se a gente pudesse colocar aqui no chat, até pudesse falar, né? Que palavra será que nos vem aqui, quando a gente olha para essa imagem? Essa imagem foi extraída de um trabalho de parto, setor de ginecologia da Universidade Fluminense do Rio de Janeiro, atual. O que será que nos surge aqui? Força, conexão, apoio, vida. Se a gente trouxer para o psicodrama, imagine que fosse o meu TCC aqui, viu, Maria Célia? Você já foi da banca de um TCC que eu apresentei. Imagine que fosse o meu TCC, eu diria assim, olha, esse aqui é a parte que a gente aprende muito com a Cida, que é a metodologia. Aliás, o método. E aí, se a gente estivesse falando de alguns procedimentos, eu diria que assim, olha, aqui tem o cenário, esse ambiente é o cenário. E nós temos aqui uma égua auxiliar, essa mãe que aparece, assim que a gente vai ver na placenta social. Né? Nós temos também aqui um outro instrumento, que é um ego auxiliar também, que pode ser um pai, numa família heteronormativa, mas pode ser também um irmão, o tio, né? Podem ser diversas pessoas aí. Temos, talvez, essa diretora, que é parturiente, a doula, a médica, né? Tudo isso a serviço desse protagonista. Encontrar um cenário realmente mais de integração, né? Que ultrapasse a inclusão, né? De respeito, de verdadeira justiça, né? Verdadeira equidade. Então, aqui estaria, olha, estaria aqui os instrumentos do psicodrama presente. Né? E vou mais ainda, o que o psicodrama tem a ver com isso, Maria Célia, né? Grupo, né? Esse é o livro do Moreno que eu mais gosto, Psicoterapia de Grupo e Psicodrama, que infelizmente ainda não foi reeditado. É um dos que fala. E aqui, Moreno fala o que o psicodrama propõe, quando ele vem até criticar a abordagem mais hegemônica, vem aí questionar a psicanálise. Então, ele, nesse livro, extraiu um pequeno relato dele, que a proposta dele é a rebelião dos grupos oprimidos, parece que ele está falando nessa data, né? E a rebelião das pessoas de ação, né? O que a gente contra a palavra. Eu entendo aqui que é exclusivamente a palavra, porque o psicodrama ele vai desembocar na palavra. Quando a gente faz uma imagem, por exemplo, dá voz a isso. Então, vai para a ação dramática para desenvolver essa palavra, né? Então, está no Moreno aí. Só que a gente encontra palavras que nos destroem também. Palavras que amassam isto e jogam-se fora. Aí eu trago 2 relatos que foram super recentes, né? Estou falando relatos de 2017. Não estou falando de 1500, não estou falando de 1800, né? Não estou falando de 500 anos atrás. Não, estou falando relatos de palavras que vão criando também imaginário, né? Que vão contagiando e ampliando também situações ainda de exclusão. Quando você fala que muitos não são ouvidos. Né? Quando a gente tem relatos como esse, realmente a gente acaba tendo um retrocesso muito grande aí, né? E aí, outras palavras que a gente precisa refletir sobre isso, né? Falei sem querer, né? Então, talvez a gente possa ter mais consciência, né? A palavra criado mudo. Denegrir, né? Lista negra, mercado negro, são palavras que vão tendo um componente aí de cor também, mas que vai para uma desqualificação, e parece que é representação, de repente, de um povo. Eu tenho até um amigo negro, a gente já fez vivência de psicodrama, discussão, e no final chegamos nisso. Olha, não, peraí, não sou racista, eu tenho até um amigo negro, né? Ou ainda, então agora eu não posso falar mais nada, estou me sentindo tolhida, né? Você que, de repente, sempre teve espaço de voz, né? Será que não precisa repartir esse espaço, né? Para que a gente não fique numa história única, numa única verdade no espaço? Tinha uma filha da minha empregada que era como minha irmã, só que minha irmã, meus irmãos não moram no quarto do fundo, fora da casa, na despensa, come depois de mim, né? Não é assim. Né? Mulata, né? A gente usa... Né? Antes podia falar, agora não se pode, né?
Por quê? Eu entendo que talvez o que era antes que se podia falar, Maria Célia, né, está voltado numa conserva, onde as pessoas eram caladas, eu não sei se concordavam sempre com isso. E eu acho que entendo que o psicodrama vem a oferecer é uma resposta nova. A gente precisa de respostas novas nesse momento. Né? Não sei como é que você vê essa frase aqui, Maria Célia. Vidas importam. Né? Alguém tem dúvida que todas as vidas importam? Só que nós estamos falando nessa data, nós estamos falando em alguns momentos de desigualdade social, né? De estas vidas aqui. Não é que as outras não importam. Aí, todas as vidas importam. Todas têm a sua relevância e a sua importância. Mas é dessa que nós estamos falando que sofre um tipo de agressão, um tipo de violência muito específico. E a hora que a gente quer generalizar sempre, vamos falar de consciência humana o tempo todo, a gente deixa com que a situação permaneça como ela está. E aí vai gerando realmente situações de mais violências. Olhem uma imagem, que essa imagem eu conheci com você uma vez. Olha uma imagem do navio negreiro. Será que se um alienígena chegasse aqui hoje, ele olhar para isso assim, vocês tratavam seus seres humanos assim? Alojavam no navio negreiro, separavam, apartavam, né? E pessoas que buscam, eu sou porque nós somos, né? É importante para a gente as nossas origens. Todo mundo quer ter, de repente, se tem uma cidadania de algum lugar, tem uma posição socioeconômica melhor, ter acesso à cidadania, a gente quer resgatar e saber de onde é que veio o nosso avô, bisavô, de onde veio a nossa família. Né? O próprio Moreno, no livro do Marinot aqui, foi dito que ele foi desmascarado, o Moreno, nesse livro. Olha o bafão que foi. Porque Moreno dizia que nasceu em 1892. E, na verdade, ele nasceu no ano da nossa proclamação da República, 89. Por que Moreno teria mentido? Teve gente que saiu do psicodrama. Acharam que ele era um charlatão por causa disso. Né? E aí, quando a gente tenta, pelo menos, como você diz, ouvir as pessoas, exatamente 400 anos atrás, o povo dele havia sido expulso, exilado da Península Ibérica. Então, olha como é importante o resgate das nossas histórias. Né? Olha como é importante, a gente quer resgatar. Né? Não sei se você lembra dessas bonequinhas, Maria Célia. Pois é. Onde apareceu, num trabalho em Portugal, o resgate das histórias de pessoas ali. E pessoas contando, olha, eu não sei de onde é que veio a minha bisavó, minha tataravó, porque depois, com a escravidão, todo mundo foi separado. Pais, mães, filhos, e a gente perde. Eu não sei de que país. A gente pode dizer de um continente, mas qual é o país? Qual é a cidade, né? E aí, trago também esse livro, nós estamos falando, então, de ancestralidade, algo tão importante para muitos de nós, se não for nossa totalidade, né? E é isso que a gente resgata aqui. Neste livro, a Maria Helena Pereira Franco, quando vai falar de luto, que é uma coisa que a gente trabalha aqui no psicodrama também, tem trabalhado cada vez mais, ela vai falar que os lutos são muito específicos, e ela questiona até num subcapítulo, existe um luto brasileiro? Ela vai dizer depois que ela não é tão ousada para dizer que sim. Por quê? Porque tem uma ancestralidade. O oriental, que foi migrante para o Brasil, teve uma realidade, teve um luto. Né? O que vem da Europa tem outro. Agora, nós estamos falando aqui, nesse momento, de um luto que é do povo negro. Né? E aí, são 2 slides apenas, só pegar esse recorte. A ancestralidade expressa no luto significa necessariamente aproximar-se de diversidades, de diferentes comunidades. A presença de pessoas vindas da África, a partir de 1539, para aqui, trabalharam como escravas, para se submeter a um senhor e que nelas via muitas coisas, menos o que havia de humano. Essa é uma dor muito específica. Pessoas de outras culturas, de outras raças, tiveram as suas dores, mas não necessariamente desse jeito que está aqui. E aí ela chama isso um luto inominável. Não dá para ter nome para esse luto. E é um luto não reconhecido. E se a gente não olha para ele, continua perpetuando. Fechando aqui, né? Queria só colocar uma questão aí nessa questão, né, desse luto, né, não reconhecido, porque durante quase 4 séculos da história do Brasil, a população negra foi tratada como coisa não humana, uma coisificação.
Então, essa não vida, não reconhecimento, não morte, não ritual de morte, não ritual de despedida. É para a gente pensar, né, nos traumas transgeracionais que trazemos. E aí, Por quando favor, você fala isso, eu pergunto, e aí? Como lidarmos com isso? E aí vai fechar aqui falando com a vinda de pessoas escravizadas, a configuração familiar brasileira, né? Além de deixar nítida a linha que distanciava a senzala da Casa Grande, teve de suportar a existência de brasileiros clandestinos, filhos dos senhores e de suas escravas, em geral frutos de estupro. Talvez suportar não seja a melhor palavra para ser reservada, usada para esses brasileiros. Vai falar aqui da discriminação, do preconceito, né? E aí acho que daí o psicodrama se faz presente. É tomar os olhos e se colocar... Eu acho que é essa frase, Ju. É tomar os teus olhos e colocar no lugar dos meus. Eu ver o teu sofrimento, a tua história, não à luz da minha. Senão, se eu quiser comparar com a minha, que de repente vem de uma outra cultura, de uma outra realidade, eu vou querer encaixotar e dizer que talvez a sua seja mimimi. Eu tenho que realmente te ouvir, né? E saber como é que essa história está sendo escrita na tua narrativa, na tua biografia. Olha quem aparece aqui também, um outro personagem, né? Não basta ser racista, é necessário ser antirracista. Mas essa, então, não basta somente eu ficar na minha. Não basta dizer, bater no peito e dizer, eu não sou racista. É necessário ser antirracista. Desculpa. O que o psicodrama tem a ver com isso? Nós estamos falando de sociometria. Eu escolho ativamente não ser racista. Eu escolho ativamente não seguir esse tipo de coisa e ouvir calado, né? E fazer sorriso amarelo. Porque daí eu seria, no mínimo, faria, como na sociometria, uma escolha indiferente. E no indiferente tem componentes dos dois lados, é ambíguo, pelo menos é o que a sociometria nos ensina, né? Então, ser antirracista é fazer escolhas positivas, né, com uma sociedade mais igualitária, mais equinâmica. E aí, trazendo, né, a Chimamanda, ela tem diversas obras que vão nessa linha, né, uma nigeriana, jovem, superatuante, e ela vai falar do perigo de uma história só, né? Eu não sei onde é que você estava aí, Maria Célia, nessa época. Eu estudei Educação Moral e Cívica e OSPB. Eram disciplinas no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, e a gente tinha que decorar as matérias. Por exemplo, se eu soubesse quem descobriu o Brasil e que data que era, e quem eram os heróis, estava tudo certo, eu passava de ano. Eu não tinha que pensar, eu não tinha que refletir, eu tinha que seguir a história única. Foi assim que eu aprendi, naquele período. Eu estava lá em Minas Gerais, lá em Frutal. Eu cheguei um pouquinho antes aqui nessa vida, né? Você é meu irmão mais novo. Eu também tinha... A Cristina não escute isso, né? Que a Cristina não escute. Tinha essa disciplina, Organização Moral e Cívica, por aí, acho que era o nome. E tenho muito presente na minha memória a diretora da escola andando para lá e para cá nos corredores ali da sala, repetindo e batendo no peito essa frase como se era para a gente incorporar isso e levar para as nossas vidas, porque essa era a nossa história, a única história enquanto povo brasileiro. E aí eu vou lembrar um pouquinho antes, então, ainda também que a gente tinha uma única cor de lápis, de cor, que era a cor de pele. Todo mundo tinha aquela cor da pele ali. Dá para a gente imaginar, né, a nossa amiga, colega Cida e mais pessoas que trabalham com criança, como é que é uma criança, né? Isso é recente, a gente ainda vivia isso, quando a professora falava, pega um lápis de cor. Uma criança negra fazia o quê? A confusão que essa criança vivia. Por isso que a gente comemorou, graças à luta, e muita luta, de muitos movimentos negros, ao longo de muito tempo, não sei quantos anos faz, mas faz pouco tempo, que a Faber-Castell criou uma linha de lápis com todas as cores. Isso é só um pequeno exemplo, né?
mais uma matéria que talvez pudesse servir do nosso Jornal Vivo. Essa vem de agosto deste ano. Um historiador que é muito conhecido no Brasil, Laurentino Gomes, né, trazendo essa frase, né, de que, olha, eu tenho muita amizade com o presidente português, mas, assim, nunca houve um pedido de desculpa pela escravatura. Não é ele, Maria Célia, mas é o povo, né, a representação de uma cultura. Né? E aí, para que isto? Né? E aí a gente volta a falar do que você estava comentando sobre desculpas. Né? E aí eu vou trazer alguém que você conhece muito bem, que já trabalhou muito com essa questão de pedir desculpa, até no Congresso de 2016, a Rosa Cuquier, que ela desenvolveu um capítulo no livro que você coordenou aí, Maria Célia, Psicodrama e Relações Étnico-Raciais, e anteriormente, em 2016, onde ela relata nesse livro, ela fala do que seria um pedido de desculpa realmente intercultural. Eu tenho que olhar as motivações dele. Eu estou fazendo isso por mim, para me ver bem na fita, para ser reeleito, né? Para minimizar tensões, ou verdadeiramente eu reconheço que aquilo que aconteceu foi, em algumas situações, um erro, em outras situações, uma barbaridade, né? Então, eu reconheço verdadeiramente como é que cada cultura lida. Então, ela fala como é que a cultura asiática lida com o pedido de desculpa. É uma virtude quando se pede desculpa. Como é que uma cultura mais estadunidense lida com isso, né? E tem que tendo uma visão individualista e pertence a uma questão mesmo de uma falha individual, a gente pode trazer aqui. É um pedido de desculpa ou uma pseudo-desculpa? Né? Que seria uma frase como essa que está aqui, olha, lamento que você tenha ficado ofendida, Maria Célia, com alguma coisa que acaso eu venha ter dito para você. Então, assim, eu tiro de mim e atribuo a você. Você é ofendida que entendeu errado. Né? Em nenhum momento, ou assim, desculpa aí se alguém ficou ofendido. Então, o pedido de desculpa ele tem que ser direto, ele tem que ser reconhecido. Tem que ser no psicodrama, olho no olho, cara a cara. Desculpa por isso que eu, ou a minha cultura, ou, né, acabou fazendo. E a hora que eu peço desculpas, me liberta também. Eu tiro pesos das minhas costas, né? Sendo verdadeiramente reconhecido. Né? E aí uma frase da Rosa Cuquier, no livro que você organizou, a única maneira de limpar o passado para que se possa sonhar com um futuro melhor é aliviar a herança de ódio e de culpa que se deixa para futuras gerações. É a única forma da gente não ficar arrastando essa corrente, né? Porque pode não ser minha, mas a gente vai perpetuando isso e vai criando essas divisões. Né? Talvez o sociodrama, quando a gente fala do psicodrama aqui, o axodrama possam ser encaminhamentos também. Exatamente, com possibilidade de abrir, né, de desobstruir, de possibilitar que aconteça, né, num outro momento, em algum momento, uma fluidez desse vínculo. Né? E, olha lá o psicodrama, talvez a gente consiga, nesse momento, criar um status nascente relacional novo. Ou, para quem segue uma outra corrente, a rematrização, você mexer naquela matriz que está ali. Ou, pelo menos, não continuar perpetuando essa matriz, né, de vingança, de ressentimento, de ódio. E aí, acho que nós vamos para esse último e abrir para o grupo aqui, essa necessidade que a gente tem do encontro, do verdadeiro encontro, de relações verdadeiramente télicas, né? Onde a gente possa superar as conservas culturais, mas sempre foi assim, agora não pode mais. As pseudos brincadeiras, né, mas foi sem intenção, olha para o outro, vê se aquilo é recebido de uma maneira genuína. Né? Os silêncios que às vezes a gente se constitui para não perder a amizade, para não ocupar o lugar do indesejado, e aí, de repente, eu assumo minha lógica afetiva de conduta, né? Não vou me mostrar contrariado, porque senão vou ser rejeitado. O lugar da fala, né? Que as próprias pessoas possam assumir o protagonismo e dizer da sua história, não ser explicado pelo outro. Né? E atenção a esse excesso nas nossas falas, né? Que podem provocar dor, basta a gente olhar. Esse é algum dos caminhos de medidas separativas, a gente construir realmente um outro mundo. Né? Talvez a gente construir verdadeiramente um novo normal,
Esse foi um pouco do papo que Maria Célia a gente teve durante um tempo aí. Fica aberto também para a gente poder ter ressonâncias, como é que chega. Acho que podia ser assim, né? Vamos ver a ressonância, né? De quem está aí atentamente nos acompanhando, e aí a gente volta. Eu posso falar? Oi, Beth. Oi, Lúcio. Oi, Maria Célia. Hoje eu estava pensando que eu tenho a honra de ter 2 chefes que são afrodescendentes hoje. Então, eu tenho a Maria Célia como chefe e o Lúcio como chefe. São os meus presidentes. Nós estamos em submetendo na ordem, olha só. Eu acho que é uma honra na minha vida. Mas eu queria fazer uma interpolação aí que me incomoda muito, e eu já fui pega nisso num congresso, acho que até a Cris estava na sala, a Rosalídia também, e me ajudaram. Há uma série de expressões que a gente viveu, eu tenho 59 anos hoje, e a gente viveu com várias frases, várias combinações de semânticas, né? Que foram registradas de uma forma assim tão tranquila para a gente e inconsciente, né? Eu, por exemplo, me deparei num congresso querendo falar uma história minha e eu usei a expressão de que eu era uma ovelha negra, né? E aí a moça me corrigiu e eu fiquei sem graça, porque a ficha não caía em saber que a expressão não era uma expressão feliz para ser usada, né? E aí viu que o Lúcio colocou com relação ao ministro. E eu me pego, provavelmente em outras situações, assim como ele falou do sorriso amarelo, eu me pego em várias situações onde eu acho que as frases e as colocações não são tidas de uma forma negativa, acredito eu, porque é inadmissível tudo o que aconteceu, é inadmissível a gente ver, independente da raça, o povo judaico, o povo japonês, todo mundo que sofreu humilhação e ainda sofre, principalmente na região da África, entre eles mesmo, né? E bom, todas as histórias e todos os continentes têm essa história. Mas, assim, eu acho que a gente está num processo de aprendizagem a aprender a falar novamente. Então, eu me sinto, assim, meio machucada quando é usada uma expressão de uma forma infeliz por ser automática e não por ser uma coisa consciente. E eu queria, assim, colocar essa visão, tipo, nós precisamos nos reaprender, mas é um pouco naquela visão da Maria Célia. Se eu percebo e procuro corrigir, tudo bem, a consciência existe. Agora, se eu falo de maldade, realmente isso é inadmissível hoje, né, em qualquer contexto. Então, eu me coloco como um cidadão que provavelmente se pega em várias questões, em vários momentos, usando palavras às vezes inadequadas. Mas não por maldade, é por cultura. É difícil você mudar uma cultura que você recebeu e uma educação que recebeu durante 55 anos e em 4 anos você mudar tudo isso, né? Então, assim, estou fazendo uma meia-culpa, numa condição até especial que eu vivo hoje, e é isso que eu queria colocar. Muito obrigada, Beth, por você colocar. Aliás, eu queria aproveitar para agradecer. Eu cheguei e acabei me agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês da BPS, né? Eu me sinto aí na casa da BPS e vocês sabem o quanto que eu respeito, gosto, me sinto em casa, né? Tantas colegas e amigas e amigos que eu fiz ao longo desses anos. E tenho o privilégio, né, de estar nesse momento como presidente do 23º Congresso Brasileiro de Psicodrama, uma equipe maravilhosa, abençoada, que foi colocada aí no meu caminho, e a Beth tem sido uma parceira, não tenho palavras para nomear a parceria, a dedicação da Beth. Então, primeiro, obrigado nesse lugar, Beth. Já que você se referiu aí, né, que a gente tem uma questão, uma mulher negra coordenando uma grande equipe de um congresso de psicodrama. Eu também queria te dizer, quando a gente fala, quando a gente nomeia, a gente reconhece que somos uma sociedade brasileira estruturada pelo racismo. O racismo estrutura a sociedade brasileira.
A gente faz ideia aqui que é uma estrutura, pensada, organizada, comandada politicamente para se manter exatamente assim, nesses 5 séculos e pouco da nossa existência. O que nós estamos fazendo aqui é tentar mover essa estrutura. Por isso a gente precisa de forças, de ações. Por isso não ser racista não basta, é ser antirracista. E se fazemos parte dessa sociedade, significa que os valores estruturantes dessa sociedade, portanto, os valores racistas, permeiam o nosso cotidiano. Nós todos, estamos sujeitos, por mais consciência que temos, a repetir palavras racistas. Estamos num processo de aprendizagem, cada vez mais acelerado esse processo, porque é urgente que se transforme, porque a gente não aguenta mais. E nesse processo, falar disso é falar de violência, e falar de consciência negra, falar daquilo que acontece no nosso cotidiano, não dá para falar de uma forma diferente, a não ser com essa sensação de estar sendo provocado e de provocar o outro. Psicodramatistas, a gente sabe que só existimos em interação com o outro. Nessa interação, esses valores aparecem. É muito importante que a gente se coloque de uma posição de querer aprender, saiba que é muito difícil aprender, é muito difícil ensinar, mas se a gente tem vontade, é possível fazer alguma coisa. E quando eu disse um pouco lá atrás, falando daquela fala infeliz, quer dizer, e quando você ouve alguém dizer, isso me machuca, não é assim, eu me sinto assim, eu espero que o meu interlocutor, a minha interlocutora fique em silêncio, ou me peça desculpas, ou faça alguma coisa. Então, sentir, porque às vezes a gente está falando de racismo, está falando de racismo estrutural, está falando da necessidade de questionar a branquitude, a gente está falando de sistema, não está falando pessoa, é um sistema de branquitude que coloca privilégios no lugar da branquitude e está colocando o oposto no lugar da negritude. Então, essa interação, a conversa é necessária. Então, se alguém está fazendo uma piada racista e está rindo sozinho, presta atenção, porque quem está sendo alvo dessa sua piada racista, às vezes não consegue nem se defender e dizer, olha, não gostei. Às vezes a gente fica muda, eu já fiquei muda muitas vezes antes de falas racistas, de piadas racistas, não tinha o que falar. E pior, algumas vezes eu também fiz um sorriso sem graça, envergonhada. Quem tinha que se sentir envergonhada é a pessoa que me agrediu. Então, Beth, muito obrigada. Você percebe, a gente começa a falar e não consegue parar mais, porque são cenas e cenas que vão passando, e tem gente que fala exatamente essa reprodução que o Lúcio trouxe aqui, que a gente discutiu, quer dizer, então agora eu não vou falar mais nada, porque agora tudo é racismo. Se você tem algum interesse, não só na vida das pessoas pretas desse país, mas é também na sua vida, porque não defender a vida de mais de 50%, 56% da população brasileira, significa que você está agredindo também a sua vida e daqueles que virão. Então, preste atenção. Se é inter-relação, se acreditamos nisso, olhe para os olhos da pessoa que está ali. Perceba os sinais que ela está passando. A gente sabe do poder da importância da palavra, mas não é só a palavra verbal que a gente usa para se comunicar. Então, vamos prestar atenção. Obrigada e desculpa, porque é dessa forma. Né? Como eu disse, é tema da minha vida e não dá para a gente falar de uma outra forma, a não ser com a emoção que nos atravessa, que me atravessa.
Pior que a gente tem um horário aqui, né, Lúcia? Eu fico falando, só uma pessoa falou, eu já falei tudo isso, desculpa. Estamos com tempo, sim. Acho muito simples representar o que você está trazendo, não tem a acrescentar. Então, enquanto vocês vão se aquecendo, eu queria lembrar, quando, né, a gente estava falando um pouco lá atrás da placenta social, né? Quer dizer, para a gente pensar, um convite a gente pensar na nossa matriz de identidade. Em que contexto chegamos? Aquilo que já está preparado para receber uma criança negra, o que está preparado nessa sociedade para receber uma criança não negra. Os papéis que ela vai desenvolver, os contrapapéis. E quando eu falo, né, não há um psicodrama para negros, não é isso, não há uma psicologia para negros, não é isso, mas que leitura fazemos daquilo que temos aí disponível e como vamos conhecer esses sujeitos que aparecem nos nossos contextos da clínica, da organização, da escola, né? O quanto nós levamos para as nossas práticas a esse racismo, porque a gente não dissocia. E é por isso que a gente fala, e a gente repete, e a gente repete. Eu estou desde 1999 no psicodrama trabalhando com essa temática. Se é a estrutura, parece que a gente começou a falar ontem, ser ouvida ontem. Porque esse vai e volta, esse vai e volta, esse vai e volta. A gente precisa ter paciência, persistência e muita boa vontade. Porque o negro no país, aqui no Brasil, quem é racializado é o negro. Quando fala relações raciais, aí eu não vou num sábado à tarde na jornada da BPS para discutir consciência negra. Nesse país, todas as etnias são racializadas. Não dá para pensar em questões da população negra só quando determinado tema tenha acrescido eixo racial. Ah, então tá. Vou falar em saúde mental, eu não penso no sofrimento, no sofrimento psíquico que a população negra passa. Vou falar em suicídio, eu não penso no alto índice de suicídio que a população negra vive. Vou falar em todas as vidas importam e não me dou conta de que as vidas que estão sendo mortas, assassinadas diariamente, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Então, são dessas vidas que nós estamos falando. Ninguém é morto nesse país, assassinado nesse país, que não seja negro. Uma fala, professor, falando da questão da matriz e de tudo isso. Eu sou obstetra e na parte da manhã foi falado um pouco sobre a questão do cuidado de quem lida com, que estava na frente, né, dessa coisa do atendimento. E a gente pôde ver da pandemia em relação ao aumento do óbito na mulher da grávida, né? Foi um grupo. E quando se apura quem morreu, esse aumento foi cerca de 4 vezes mais. Quer dizer, morreu 4 vezes mais mulheres pelo gestacional. Essa mulher que morreu era exatamente, era mulher negra que morava a mais de 100 quilômetros da região principal, de onde teria assistência especializada quando precisava, mulher sem marido no geral e com vários filhos, quer dizer,
Esse era o retrato, digamos assim, dessa... Realmente é bem complicado. Desculpa trazer Todos os isso. dados, né, Alberto, em todas as áreas, né? Por isso é importante, né, por exemplo, né, no segmento da saúde, né, que o recorte étnico-racial se faça presente. Quando a gente vê, né, esse número absurdo de mortes pela Covid, né, qual é o índice que temos de pessoas negras mortas pela Covid? O índice dos bairros em São Paulo, de pessoas acometidas pelo vírus, né, e o índice de pessoas que morreram de Covid. São nos bairros periféricos. E nesses bairros periféricos, quem são os moradores desses bairros periféricos? A apartheid no Brasil sempre existiu, gente, não oficial. Olhem em volta onde vocês moram e vejam. É Então, um impressionante, convite né? para que a gente possa pensar, né? Desculpa, Leona. Léo, oi, Léo. Oi, gente. Oi, pessoal. Só complementando, Maria Célia, passei a perceber um pouco mais depois de estudar e ter um olhar mais atento a isso, embora eu sempre tive, enfim, sempre fui muito integrado, né? Eu venho do teatro e no teatro é onde todo mundo cabe, né? Mas quando a gente vai nas empresas, é muito impressionante a gente perceber que os negros estão nos papéis conservados, né, digamos assim, da sociedade. É difícil a gente ver um médico, diretor de um hospital. A gente vai ver nas funções, né, de serviço, de atendimento, de recepção, mas eu passei isso ficou mais evidente para mim depois que eu li a Djamila, por exemplo, depois que eu comecei a olhar com mais cuidado para isso, porque é aquilo, eu não me considero racista, mas então eu preciso ser antirracista, né? Eu preciso fazer algo para ajudar a modificar esses padrões. Só falar assim do impacto que causa quando a gente realmente percebe, né, que no condomínio, talvez onde eu more, eu só vejo negros trabalhando, né? Isso é triste. E eu estou disposto a ajudar a mudar. Ótimo. Usa o seu privilégio de branco. Isso. Para... Reconheço e faço um esforço, mesmo que individual, né, para tentar modificar algo. Uhum. Até mesmo através da arte, pensando projetos, né? Isso mesmo, né? Obrigada. Aliás, quando você fala que o teatro, né, cabe todo mundo, é o lugar de todos, é verdade. Só que em 1945, Abdias Nascimento e mais alguns intelectuais da época criaram o Teatro Experimental do Negro justamente porque nos teatros da época não havia espaço para negros. Então, eles criaram o Teatro Experimental do Negro para dar espaço para atrizes e atores negros desenvolverem-se. Uma das atrizes que você trabalhou na mesma casa foi Ruth de Souza. De Souza Leia Maravilha. Garcia foram atrizes do Teatro Experimental do Negro, e dentro do Teatro Experimental do Negro que surgiu o Guerreiro Ramos, a convite do Abdias, para dirigir o Instituto Nacional do Negro. Essa história é longa, está contada no meu livro, mas é só para poder situar. Então, é isso, gente, usar o lugar de privilégio que tem. Estou lá na empresa, vou selecionar vaga para gerente. Eu espero que chegue para gerente quem? Muitas vezes, quem faz o corte daquela vaga para os poucos candidatos negros que conseguem furar a bolha e se candidatar, quem diz para essa vaga, não. Ou se for para faxineiro. É claro que não é dito assim, né? Então, a cabeça dos selecionadores, dos profissionais,
os psicodramatistas que estão nas organizações, é muito importante que a gente pergunte. Né? O que acontece? Que quando é um mapa da gerência, é igual. É como se fosse uma xerox. Desculpa, alguém... Lúcio, eu acabei pegando... Só terminar aqui de passar, Lúcio. Eu vou ler teu livro, Maria Célia, esse especificamente. Queria indicar uma peça para vocês, que está em cartaz agora, que se chama A Cor Púrpura. É um espetáculo necessário, ainda mais agora, nesse tema, e vocês vão gostar muito. A peça eu não assisti, o filme eu vi várias vezes, mas eu vou assistir a peça. Obrigada. É que alguém tinha levantado a mão, não sei. Adélia, vamos fazer isso. Adélia está por aqui, ainda não está aqui. Eu estou aqui. É um depoimento rápido. Só um minutinho. A Adélia faz a fala, a gente tiver algum complemento e a gente fecha aqui, tá? Para os outros trabalhos. Então, eu brinco, mas eu falo com muito orgulho que eu tenho negras raízes, né? Então, mas eu casei com um paulista, minha família, meu pai é de Minas. E aí eu tive uma filha branca, muito branquinha, do cabelo claro, né? E uma filha morena, do cabelo enrolado, né? E muitas vezes eu via aquele olhar desconfiado, assim, né? Eita, deve ter pulado a cerca, né? Como é que tem duas filhas tão diferentes, né? Mas essa minha filha, que hoje tem 24 anos, eu acho ela linda, as duas são lindas, né? E ela é farmacêutica, e um dia ela colocou no Instagram, né? Que na escola era chamada de macaca. E aí eu vi que muitas pessoas, né? Foi um dia desses, da consciência negra, acho ano passado, né? De o quanto era difícil para ela ser aceita, né? E ela chegava para mim, mãe, eu quero alisar meu cabelo. Eu dizia, não, meu filho, seu cabelo é lindo. Então nós não estamos distantes, gente. Assim, essa realidade está dentro da nossa casa, na minha família, né? Eu vejo o quanto ela é forte para lutar, né? Para conquistar, né? Então, assim, para vocês só saberem, né? Que eu acho que que mexe muito, desculpe. Obrigada. Mexe muito comigo, porque eu vivi isso, né? Eu vi o quanto ela... E aí eu vejo uma professora dizer, mas isso acontecia aqui nessa escola? Acontecia, né? Mas que ela mesma não nos contava, né? Contava para a irmã. Aí a irmã ia brigar com os meninos. Mas assim, né? Que agradecer as suas palavras. É isso, obrigada. Eu teria muito para falar, mas nesse momento eu vou só porque é um casamento multirracial. Você está falando de uma família multirracial. Existem vários livros sobre isso. Um deles é da Lia Warner, que ela trabalha essa questão. Ela é uma judia casada com um homem negro e ela é uma pesquisadora importante. Ela tem, se não me engano, um dos livros dela é Família Multirracial. Estou vendo o Zé Maria. Pode vamos lá, Zé. Mas se fecha. Não, gente, o que eu quero trazer aqui, né? Porque o tempo inteiro ouvindo vocês, a gente está falando de dor, sabe? O tempo inteiro a gente está falando disso, né? O quanto... e aí eu falo da minha dor, né? Eu falo da minha família, eu falo da minha história, né? Mas tem uma outra coisa também difícil, que é, estatisticamente falando, né? 80% das crianças institucionalizadas em serviço de acolhimento são negros. E quando você pega exatamente a questão da grande dificuldade, né? É óbvio que tem outras coisas, outras variantes aí que a gente não está medindo, mas a gente está falando exatamente o seguinte: o quanto na hora de uma adoção isso pesa, né? Para você, na realidade, adotar, se tornar pai ou mãe de uma criança. Porque 80% aproximadamente são negros, né? Mas a grande maioria das pessoas que são pretendentes não aceitam ou não querem, né, adotar um negro. Por N motivos, né? Não estou em nenhum momento dizendo que
se está certo ou se está errado, né? Mas quando a Maria Célia fala essa coisa do estrutural, né, que a Beth traz o pensar dela, é exatamente o seguinte: o quanto nós reproduzimos isto, né, e o quanto dói em mim, o quanto dói em todos, e principalmente o seguinte: qual é a continuidade, né, ou que legado estamos deixando, né, para essa geração futura. Né? Qual é a nossa responsabilidade como psicodramatistas para contribuir, né, com o nosso papel onde estivermos. Né? Então, isso é o que fica muito forte para mim. Né? E é necessário falar dessa dor, é necessário se expressar, é necessário gritar muitas vezes, né? E se posicionar de forma muito clara e evidente, dizer exatamente o seguinte: isso aqui nós temos que dar conta, né? Todos nós temos que dar conta disso. Isso é uma responsabilidade de toda uma sociedade. Tá? Obrigado. Obrigado, Zé Maria. Obrigado, Célia. Obrigado, Maria Célia, minha irmã. Com mais esse encontro, se puder, fica com a gente aqui. De manhã você perdeu a Soraya, mas você ganhou a Soraya também. A Soraya fez também, acho que um momento muito importante aqui, breve. Depois estava com você no Teatro Espontâneo. Obrigada, Lúcio, mais uma vez, essa oportunidade a gente continuar dialogando e bancando, né? É importante a gente bancar, sustentar as nossas dores, os nossos desconfortos, mas eu sinto na minha vida que essa é uma das saídas possíveis. E a gente continua nessas discussões e, em outubro do ano que vem, temos nosso Congresso Brasileiro, onde também esse tema vai estar muito presente, não é isso? Estaremos presentes em 2022, setembro. Depois, vamos para 2022, com o Ibero aí, o nosso presidente. Né? Obrigado, gente. Obrigado. Cília, passo para você, Cília. Obrigada, gente. Obrigada, Maria Célia. Obrigada, Lúcio. Muito obrigada mesmo.